Essa adolescente foi morta pela ex-babá porque ela era bonita demais. A babá tinha muita inveja e queria ser ela. Rachel Barber tinha 15 anos, era da Austrália e morava com seus pais e suas duas irmãs. Ela era uma dançarina considerada muito boa, tinha muito talento e fazia diversas apresentações locais. Ela era bem popular, tinha muitos amigos e um namorado chamado Emmanuel Corella, com quem ela passava muito tempo. Eles eram considerados o casal perfeito da escola. Mas voltando um pouquinho no tempo, quando ela tinha 10 anos de idade, os pais dela se mudaram para uma nova cidade, Melbourne, porque assim ficaria mais fácil que ela participasse de concursos e estudasse em uma escola de dança. Foi nessa época que a Caroline Reid, que tinha 5 anos a mais do que a Rachel, foi contratada para ser babá dela e das irmãs mais novas. A Caroline era conhecida pelo pessoal do bairro e muita gente gostava dela. Só que com o passar do tempo, a Caroline começou a demonstrar alguns sentimentos estranhos com relação a Rachel. Ela desenvolveu uma obsessão bizarra pela garota, que era mais nova que ela, não fazia muito sentido. Conforme ela participava do dia a dia da família, a inveja e a obsessão dela só cresciam. Ela percebia que a Rachel, mesmo sendo mais nova, era mais popular, tinha talento, tinha uma família que amava ela, e na cabeça dela ela não entendia porque uma garota tão nova conseguiu coisas que ela mesma não tinha ainda. A Caroline se comparava o tempo todo com a Rachel, e isso foi fazendo com que ela se odiasse cada vez mais. A própria mãe da Rachel encontrou o diário da Caroline e viu as coisas horríveis que ela escrevia sobre si mesma. Nessa época, ela estava completamente depressiva e não aguentava nem se olhar no espelho, ela não conseguia ver a si mesma. Bom, ela foi babá da família em 1996 e 1997, até que eles se mudaram para outro bairro, que era mais perto dos locais onde a Rachel se apresentava. Nesse tempo em que foi babá da garota, a Caroline tirava diversas fotos dela, ela se aproximou realmente muito dela, o que era estranho, até porque ela era bem mais nova. Mas, como eu falei, em 97 ela deixou de ser babá e isso mexeu muito com o psicológico dela. Mesmo assim, ela tentava se aproximar de alguma forma. Em 1998, quando a Rachel tinha 14 anos, ela falou pra mãe que a antiga babá, Caroline, tinha dito pra ela que conseguiria arrumar alguns ensaios fotográficos pra ela e meio que ajudá-la em uma suposta carreira de modelo. Bom, em 1999, a Rachel tava no auge, ela tinha parado de estudar pra se dedicar só à dança. Agora ela tava numa escola muito profissional de dança, ela tinha um namorado, como eu falei pra vocês, ela era super popular. No dia 1º de março de 1999, a Caroline, que agora tinha 20 anos, falou pra Rachel passar no apartamento dela depois da aula de dança, mas disse que era pra ela guardar segredo. Chegando lá, elas fariam um estudo sobre modelo, sobre dança e sobre a carreira dela, e que não era pra ela contar pra ninguém que tava indo lá, e que depois ela poderia contar pra outras pessoas quando o projeto estivesse mais pra frente, sabe, mais concretizado. Às 5h45 daquele dia, a Rachel chegou no apartamento dela, disse que não tinha contado pra ninguém, mas na verdade ela tinha comentado com o pai que tinha ido pro apartamento dela e que no final da tarde era pra eles se encontrarem e ela pegar uma carona. No apartamento, a Caroline falou pra que elas iniciassem um estudo psicológico. Falou pra Rachel sentar, meditar e pensar em coisas positivas. E no momento que a garota estava distraída, a Caroline foi até um telefone, pegou o fio e passou pelo pescoço dela tentando estrangular a Rachel. Após isso, infelizmente, a Caroline conseguiu o que queria, porque a garota não sobreviveu. Ela enterrou o corpo da garota numa cova rasa em uma área arborizada que ficava na propriedade do pai dela, da Caroline no caso. Quando a Rachel não encontrou com o pai no local planejado, ele relatou o desaparecimento dela para a polícia e eles começaram uma busca e uma investigação, porque ele sabia que ela tinha ido antes na casa da Caroline. Ela foi chamada para um interrogatório, não demorou muito e ela confessou o crime. Com isso, a Caroline foi condenada a 20 anos de prisão, mas ela foi solta após cumprir 15 anos. Em 2015, ela saiu da prisão. Ele tirou a vida da própria mãe e depois perdeu a virgindade com o corpo dela. Esse caso é muito bizarro, então já vou deixar aqui um alerta gatilho. Kevin Davis morava no Texas e tinha 28 anos na época do caso. Ele era considerado um cara estranho e bem recluso. No dia 26 de março de 2014, ele estava agindo mais estranho do que o normal, mas o que ninguém sabia é que ele tinha uma fantasia bizarra, estranha, que ele escondeu por anos. Ele foi até o quarto da mãe e pediu permissão para morrer, para se desviver, porque de acordo com ele estava cansado de todo mundo e odiava a todos. É claro que a mãe dele disse não, mandou ele parar com aquilo, então ele saiu, foi até a sala, pegou um cabo de videogame, voltou pro quarto e começou a tentar estrangular a mãe com aquele cabo. A Kimberly, mãe dele, tentou evitar aquilo, reagir, mas não conseguia, então ela começou a se fingir de morta. Isso enquanto ele apertava mais e mais os cabos. Mas ele percebeu que estava sendo muito difícil, então saiu do quarto e foi pegar um martelo. Provavelmente, nesse meio tempo, não deu pra ela fugir, pra ela correr, porque ele voltou pro quarto e atacou a mãe com aquele martelo. E vocês podem imaginar como é que ficou o estado do corpo dela. Ela teve lesões tão sérias que o cérebro derramou no chão. Posteriormente, ele disse pra polícia que naquele momento ele não sabia se a mãe dele
tinha realmente perdido a vida. Então ele pegou uma faca e começou a cutucar a parte do cérebro dela que ainda estava no crânio, para ver se ela se movimentava. Vendo que não, ele começou a chutar o cérebro, a parte que estava ali para fora, e também a se alimentar dele. Ele queria provar aquilo e ver qual era o gosto. Quando a gente pensa que não tem como piorar, ele levou o corpo da mãe dele para o outro quarto e perdeu a virgindade com ele. Meu Deus. No dia seguinte, ele ligou para a polícia para dizer que havia matado alguém. A polícia chegou na casa e, quando entraram, viram um cenário de horrores. Os policiais encontraram o corpo da Kimberly completamente acabado e despido da cintura para baixo. Quando esse monstro foi preso e passou por um interrogatório, ele falou as maiores atrocidades possíveis. Ele disse que inicialmente queria fazer isso com uma irmã que ele tinha, mas achou que com a mãe seria melhor. Que a fantasia de fazer isso com a mãe era melhor para ele. Eu não sei nem explicar, não sei nem adjetivar isso. No interrogatório, ele também disse que preferia mulheres mortas. Então, os policiais começaram a fazer uma série de perguntas e perguntaram se ele já havia feito sexo antes. E a resposta dele foi algo como: eu perdi a minha virgindade com o defunto da minha mãe. Ele também falou que o sonho dele era invadir a casa de uma mulher, matar o namorado se ela tivesse um e depois mandar ela colocar um vestido bem bonito e fazer a mesma coisa que ele fez com a mãe. No julgamento foi exibido para o júri um vídeo da confissão dele e ele sorria enquanto via as pessoas vendo ele admitir o que fez. Ele achava bonito e tinha orgulho do que fez. Quando perguntaram quanto tempo ele achava que ele mesmo deveria pegar, ele disse que uns 100 anos, porque ele não tinha o menor remorso. Disse que sabia da gravidade do que ele fez, mas que ele era um cara perturbado, e também disse, abre aspas, eu não tenho padrões, eu não tenho moral, um corpo é um corpo, um pedaço de carne. Ele disse também que por mais que ele tenha feito isso tudo, ele amou a mãe dele de certa forma. Imagina se não amasse. Por fim, ele foi condenado à prisão perpétua. Yes. Who are you? Please get out of my apartment right now. Please get out of my apartment right now. Get out. Get out. Hello? Please come in. Essa mulher do vídeo é a Hannah Viveretti e ela teve seu apartamento invadido por um stalker chamado Angel Rodrigues enquanto gravava um vídeo pra internet. Isso aconteceu em 2020 e a Hannah disse que já tinha visto esse cara andando ali pelo condomínio dela algumas vezes, mas que nunca tinha trocado uma palavra sequer. Durante esses meses que morava lá, quando via esse cara passando, ele sempre fazia questão de estar observando ela. E que algumas vezes ele meio que incomodava ela, mesmo não se aproximando muito, mesmo à distância, porque falava algumas coisas ou dava a entender que estava querendo alguma coisa com ela. Ela disse que achava que ele era apenas um cara canalha que mexia com mulheres na rua e que sempre ignorou ele, a não ser quando ele abriu a porta do apartamento dela. E Hannah fala que durante esse tempo que ele estava lá na porta dela, ele ficava olhando pra cara dela, sorrindo, com um sorriso maldoso, sabe? E com a mão dentro do casaco de moletom, assim, no bolso. Nesse momento ela percebeu que ele era mais do que um cara que só mexia com ela quando ela passava. Ele estava ali realmente pra ferir ela. E como vocês viram aí no vídeo, depois do cara sair do apartamento, ela corre e já bate na vizinha e liga pra polícia, fala tudo o que aconteceu. Que a Hannah conta que depois disso ela foi do lado de fora do apartamento dela e viu que os pisca-pisca, sabe? Os cabos do pisca-pisca foram arrancados, que ficavam do lado de fora da casa dela, porque era época de Natal. E ela achava que provavelmente ele podia usar aquilo contra ela, usar aqueles cabos pra de alguma forma machucá-la. E Angel Rodrigues, esse cara que tinha entrado na casa dela, já tinha uma longa ficha criminal. Ele já tinha passagem por roubos, por assaltos, por destruição maliciosa de propriedades e até mesmo por perseguição. Então sim, ele era um stalker. A polícia interrogou ele e em determinado momento da conversa, o Angel admitiu que tinha escalado a varanda dela, sendo que já tinha falado antes que ele tinha sido convidado, por isso entrou na casa. Mas infelizmente, Angel só passou uma noite na prisão e no dia seguinte ele foi liberado porque pagou uma fiança. Depois de todo esse ocorrido, lembrou de um fato que tinha acontecido com ela assim que ela se mudou, logo um mês depois. Ela tinha chegado em casa e tinha percebido que tinha um caderno caído do lado do sofá, próximo à porta da entrada. E aí ela viu e parecia uma espécie de caderno de alguém que faz manutenções. No dia seguinte ela foi na imobiliária e perguntou se alguém tinha entrado no apartamento dela para fazer algum tipo de manutenção enquanto ela estava fora. Ela levou o caderno até a imobiliária, chegando lá eles disseram que sim, reconheciam esse nome, mas não souberam dar uma explicação clara para ela sobre o que tinha acontecido. E perguntaram se ela se sentiria melhor se trocassem
abrissem as fechaduras da casa dela. Ela concordou e que morreu esse assunto. Como Hannah tinha deixado o caderno com a imobiliária, depois de tudo isso acontecido, ela voltou lá e perguntou sobre o caderno, porque ela tinha alguma coisa sobre esse cara no caderno. E eles disseram que não sabiam onde estava, perderam, enfim. Só que felizmente ela tinha tirado algumas fotos do caderno e procurando, nos arquivos, ela encontrou e viu que em algum lugar desse caderno, de acordo com as fotos que ela tinha tirado, estava lá o nome dele. Ele realmente tinha entrado no apartamento dela logo depois dela se mudar pra lá. A imobiliária a todo momento negou que Angel trabalhasse pra eles, que já tivesse contratado ele. Só algumas pessoas que moravam ali disseram que sim, a imobiliária já tinha contratado o Angel pra fazer alguns serviços de manutenção e que ele já morava lá há bastante tempo. Então eles conheciam bem o Angel. E é isso, o cara dormiu uma noite na prisão, foi liberado no dia seguinte sob fiança, e a única coisa que a Hannah conseguiu foi uma ordem de restrição contra ele. Juntos pra sempre foi o que estava escrito na cena de crime desses dois. Oi, eu sou a Nath e, enfim, Gabriela Moratti tinha 13 anos e ela era assim conhecida por ser uma menina bem extrovertida, muito inteligente, comunicativa, e ela morava em Porto Alegre. Ela amava instrumentos, então os pais dela colocaram ela numa escola de música e quem dava aula de música pra ela era um professor chamado Marcos Marones, de 31 anos. Ele ensinava ela a tocar piano e com o tempo eles foram ficando relativamente próximos, chegando até o ponto de trocar mensagens. Na escola, aparentemente, a Gabriela chegou a dizer pra um amigo que ela gostava do Marcos e que ela tava cogitando fugir junto com ele. Esse amigo ficou muito preocupado com a Gabriela, então ele comunicou os pais dela, que imediatamente tiraram o celular dela, tiraram ela da aula de música e também colocaram ela pra fazer uma terapia, porque eles realmente ficaram muito preocupados com a filha. Bom, passou um tempo, a Gabriela ainda tava sem o celular dela, mas ela ainda se comunicava com o Marcos na escola através de um celular de um amigo dela. E em um dia, em 2006, ela dá um abraço numa amiga dela, diz que sonhou com ela, volta pra casa, a mãe dela busca ela e por volta das 2 da tarde ela sai escondido pra se encontrar com o Marcos. Eles foram pra um motel juntos e esse motel não pediu a identidade da Gabriela. Eles então entram juntos no quarto e lá o Marcos abusa dela, porque afinal de contas ela era uma criança de apenas 13 anos de idade. No dia seguinte, ninguém sai do quarto, então um funcionário é enviado pra verificar se estava tudo bem. Quando ele abre a porta, ele se depara com uma cena horrorosa. Os dois estavam juntos, sem roupa, eles estavam agonizando, em meio ao líquido ali, e eles tinham dado um tiro neles mesmos. Os dois seguravam um bilhete que estava escrito Gabriela e Marcos estiveram aqui, e também na parede eles deixaram escrito juntos pra sempre. A Gabriela faleceu a caminho do hospital e o Marcos faleceu horas mais tarde. Investigando ali mais um pouco o quarto, a polícia também conseguiu encontrar algumas cartas de despedida que os dois fizeram.